Altura para os comentários com Eduardo Moreira. Eduardo, boa tarde, bem-vindo. Já temos a notícia, o Qatar fica fora, país anfitrião. Não é tão comum que isto aconteça logo na fase de grupos. Sim, boa tarde. Não é, Mas não se esperava mais. Dada pronto, a falta de capacidade e a falta de qualidade que evidenciou na primeira jornada, era expectável que acabasse por acontecer mais tarde ou mais cedo. Foi na segunda, podia ter sido na terceira, mas aí iria acabar por ficar num caminho, dado o diferencial que existe para as restantes equipas do seu grupo. Ora, e se olharmos para aquilo que aconteceu entre os Países Baixos e o Equador e para o empate, o que é que se pode adivinhar para os próximos passos que estão previstos no calendário? O Senegal, depois da vitória de hoje, ainda poderá aqui ter uma palavra a dizer. Se bem que, no meu entender, nós temos uma última jornada Equador-Senegal, aí vai-se decidir quem passará em segundo lugar, a priori, uma vez que os Países Baixos acredito que não terão grande dificuldade para ultrapassar o Qatar. E, portanto, creio que vai-se decidir nesse jogo o segundo classificado, com tendência, creio eu, com favoritismo para aquilo que o Equador tem feito, e acredito que seja o Equador que passe em segundo lugar nesse grupo. Os Países Baixos, e ao contrário de outras seleções, sendo aqui, tendo sido historicamente uma seleção sempre forte, está mais enfraquecida? Sim, continua a ter individualidades com muita capacidade, agora nota-se claramente que é uma seleção em renovação. Tem jogadores com qualidade, sobretudo na frente, tem o Frenkie de Jong, que é uma peça fundamental naquela equipa, mas por um lado isso é bom, por outro lado, anulando o Frenkie de Jong, depois fica muito mais exposta principalmente a transições defensivas, a reação à perda, que eu acho que é aí que está o grande calcanhar daqueles desta seleção. Tem muitas dificuldades nesse momento, recriam-se bem com bola, são capazes de fazer golos, mas depois quando a perdem aí sim têm grandes dificuldades. Olhando para o outro jogo, já vimos aqui o resumo, Irão, país de Gales, quando percebemos que afinal Carlos Queiroz conseguiu pôr a equipa a vencer, depois de algumas dificuldades que já tínhamos visto neste Mundial, o que é que isto significa para a trajetória que pode fazer esta equipa de Mehdi Taremi também? Para mim foi o jogo de cartaz deste Mundial, não só em termos daquilo que foi o jogo jogado em si, mas por tudo aquilo que fez transbordar, digamos assim, foi a libertação e a assunção real daquilo que são os verdadeiros valores e que o futebol pode, sim senhora, ter uma palavra a dizer nisso. E ainda bem que temos um grande treinador como o Carlos Queiroz, português, também à frente dessa seleção para poder fazer isso. Fim. Exatamente, e isso é algo que tem sido mostrado neste Mundial, que é marcado naturalmente por tudo aquilo que nós sabemos, e é bom que se fale sobre isso, porque é algo que tem que mudar. Mas nota-se que há equipas que têm um propósito muito maior do que aquilo que é o jogo. Têm um propósito que é a sua nação, que é o seu país. Está em causa uma série de fatores que fazem com que eles se transcendam e que levem precisamente até ao fim o seu esforço, a sua competência e a sua eficácia. E salientar que neste caso foi quase de loucos. Sim, e ainda bem para o espetáculo, ainda bem para o futebol e ainda bem sobretudo para os povos e para os países que sofrem com aquilo que os países como o Irão sofrem, mas há mais, há muitos mais, não estão no Mundial, não se fala tanto, mas há mais, e isto pode servir para algo que possa de uma vez por todas abrir os olhos para muita gente que de direito pode realmente fazer alguma coisa. E o Irão mostrou hoje, uma vez mais com um português no comando, também, mostrou que temos muitas coisas mais em comum do que diferenças. Uma vitória para o Brasil, Eduardo Moreira, com custos em duas figuras da equipa, Neymar e também Danilo, ambos lesionados e afastados dos próximos jogos, e recorde são com a Suíça e com os Camarões. O que é que isto pode mexer com as contas do Brasil, de Tite, para a preparação destes encontros? Seguramente que vai fazer alterar. Neymar não é um jogador qualquer, é a estrela maior daquela equipa, e da forma como estava a jogar era um dos principais responsáveis por desequilibrar nos movimentos ofensivos, nomeadamente no último terço. Naturalmente que se vai sentir diferenças. Agora tem vários jogadores que podem ser alternativa e com a mesma criatividade. Não é com o mesmo timing, com a mesma confiança do Neymar.
Também, por outro lado, pode até ser positivo, porque é verdade que o Neymar atrai muitas marcações, atrai muita gente, e isso faz com que as organizações das equipas depois sejam feitas de outra maneira. Ou seja, concentram-se tanto no Neymar que depois os outros jogadores têm que ocupar e procurar espaços diferentes. Sem Neymar, vai ser umas seleções muito mais a encarar o Brasil de outra forma, e aí o Brasil terá que ir à procura de outros espaços, e isso poderá libertar outros jogadores, que não são poucos, tão poucos quanto isso, que têm muita capacidade para desequilibrar. Estou-me a lembrar, por exemplo, à cabeça do Anthony, por exemplo, que é um jogador fantástico e que pode trazer coisas que o Neymar também traz. Em relação a Danilo, Em lateral, relação ao o que é que Danilo, pode aqui surgir como alternativa, eventualmente, para os próximos sim, desafios? o Brasil, a verdade é que, obviamente, tem Dani Alves à cabeça, não é? A questão tem a ver é com a forma e com a capacidade que o Dani Alves poderá ter para dar resposta em 2 jogos seguidos. Não sei se poderá haver aqui alguma alteração de sistema, poderá haver aqui alguma situação que possa alterar. Ele está em condições para dar uma resposta já no próximo jogo. O Brasil, ganhando no próximo jogo, consegue o apuramento, e depois no último jogo do grupo poderá ter aqui uma margem diferente para poder experimentar até outro tipo de soluções e dar descanso aos jogadores. Portanto, o Brasil acredita estar muito bem servido e tem alternativas suficientes para poder pelo menos passar este grupo e pensar depois nas eliminatórias. Ora, Portugal está já também a pensar na próxima, que é na segunda-feira às 7 da tarde com o Uruguai, um estilo de jogo que vai ser completamente diferente face àquilo que vimos jogar o Ghana, e ainda assim ainda teve ali alguns momentos que poderia ter surpreendido Portugal. Eduardo, como é que Fernando Santos se vai preparar para este jogo? Poderemos contar com algumas modificações em função do futebol uruguaio, ou Fernando Santos não vai sair, não vai fugir muito à regra? Antes de mais, felicitar primeiro pela vitória, que era muito importante, e segundo, pela alteração de padrão e de comportamento daquilo que é o 11 e a forma de jogar, a abordagem de Portugal nos jogos. É uma abordagem positiva, é uma abordagem muito mais de encontro àquilo que são as características dos nossos jogadores, e é uma abordagem que nos permite não ter esse tipo, ou não ter só esse tipo de preocupação que falávamos relativamente àquilo que é o adversário. Eu já disse aqui uma vez e volto a repetir, Portugal é favorito neste grupo, tem que o assumir, tem que se impor, tem que ser afirmativo e tem que fazer valer aquilo que é o seu real valor, digamos assim. Agora, para jogar desta maneira, Portugal, sobretudo, tem que ter muito cuidado, sobretudo com 3 fatores. São decisivos 3 fatores. A reação à perda tem que ser fortíssima, sempre, durante o jogo inteiro. A concentração tem que ser elevadíssima, que foi aquilo que nós não vimos, nomeadamente neste último jogo. Alguns momentos. Exatamente, de desconcentração que se pagam caro. E depois o equilíbrio posicional, sobretudo sem bola. E a mobilidade que os nossos jogadores podem oferecer é muito maior do que aquela que ofereceram. Agora, também compreendo que é a primeira vez, digamos, que nós estamos a ver a nossa seleção a jogar assim, e naturalmente terá ainda muita margem para crescer, e isso é um ponto extremamente positivo que nós podemos crescer. A introdução do João Félix, por exemplo, é uma introdução ofensivamente interessante, defensivamente expõe-nos bastante. Nós temos um jogador, por exemplo, como o Vitinha, que equilibra muito mais e que nos permite libertar o Bruno ou o Bernardo Silva para aquela posição. Temos um Otávio que, em termos de características, mostra claramente que tem aquilo que é preciso para jogar desta maneira, porque conjuga o processo ofensivo com uma reação à perda fortíssima que todos nós conhecemos. E, portanto, nós temos, para além de soluções para entrar, temos soluções para jogar de início e temos uma margem de crescimento ótima. Portanto, as perspectivas para a seleção crescer dentro deste modelo são ótimas. Ou seja, quando se olha para os parceiros do grupo, o Eduardo já referiu, mas quando se olha para todo o Mundial, para o comportamento das equipas, sobretudo das mais fortes, e tendo em conta o próprio calendário deste campeonato do mundo, havia algumas dúvidas sobre como estariam as equipas, como estarão os jogadores, que é um arranque praticamente nos campeonatos, sobretudo os europeus, face àquilo que é o habitual. Normalmente é no final dos campeonatos que os jogadores se concentram para este tipo de provas. Há aqui algumas diferenças do ponto de vista físico que estejam a notar-se nas equipas?
Não, eu penso que nesse ponto de vista não foi possível observar alguma coisa. Foi possível, tem muito a ver com a forma como as equipas jogam. Nós, por exemplo, se pegarmos neste jogo de Portugal, o jogador imediatamente antes que faz a assistência para o golo, que vai receber a bola, estava com câimbras. Imediatamente antes. Portanto, isso foi Portugal que provocou isso. Não foi a seleção do Ghana. Portanto, tem muito a ver com a forma como as equipas jogam. E acredito que, sem ter capacidade para gerir esse próprio esforço com bola e sem bola, naturalmente vão acabar por acusar esse cansaço, nomeadamente as equipas africanas e as sul-americanas, tirando o Brasil e a Argentina, que têm mais dificuldades nessa gestão do jogo. E, portanto, eu creio que mais tarde ou mais cedo as equipas, Isso digamos, poder-se-á europeias notar, acabarão por... Vamos continuando a acompanhar tudo aqui no Porto Canal, nas emissões informativas e no Mundial está no mar, que hoje excepcionalmente não há por causa do jogo do Porto Mafra, que começa o pré-match daqui a pouco, logo a seguir este jornal. Obrigada, Eduardo.